É um prazer para nós conversar com vocês nesta sexta-feira cheia, né? Nós acabamos agora com uma conferência também e É. agora nós vamos conversar com vocês. Que joia! Desde 2011, a Amrita está trabalhando nesta região do Sudeste Asiático. É uma bênção Uhum. para nós poder compartilhar um pouquinho com você. E nós sempre começamos, Amrita, querendo conhecer um pouquinho do que Deus fez na sua vida, como você começou a ter esse envolvimento, essa atração por esse tipo de trabalho. Se você poderia compartilhar conosco um pouquinho. Uhum. Bom, começou bem cedo. Eu nasci em Minas, mas só fiquei lá 3 meses. A partir de então, meus pais me levaram junto com eles na obra deles, né? Então morei em muitos lugares no norte do Brasil, Goiás, São Paulo, sempre no trabalho, no mesmo trabalho. Então, desde pequena, eu já cresci com um coração voltado para o grande trabalho que Deus tem para a sua família, né? E para crescer a sua família e aumentar. E foi assim. Que bom, né? E você teve um impacto assim, também já chamou a tua atenção a região que você está atuando hoje, que está trabalhando desde criança. Como foi essa experiência? Então, meus pais sempre nos ensinaram muito sobre a necessidade do mundo, né? Então, todas as noites antes de dormir, a gente sempre lia algo sobre alguma nação, algum povo e orávamos por eles. E eu era bem pequena ainda, eu tinha acabado de aprender a ler, quando a minha mãe leu sobre os povos que moram no topo do mundo, nas montanhas mais altas do planeta. E Sim. naquele dia alguma coisa tocou meu coração e desde então eu comecei a orar e contribuir assim que eu cresci, comecei a trabalhar, contribuir com os trabalhadores que estavam aqui. E aí, mas achei que ia ser isso, né? Eu achei que essa era a minha participação, oração e contribuição, e talvez um dia visitar. Mas Deus tinha outros planos. Quando eu menos esperava, ele falou: agora é um passo a mais, agora você vai, né? E eu fiquei muito surpresa, mas muito feliz ao mesmo tempo, quando ele falou que agora é hora de ir. Mas isso Hum. foi muitos anos depois, já estava com uns quase 30 anos. Você falou de com 6 anos mais ou menos. Você já lembra que essa região te impactou, né? Uhum. Eu gosto de ressaltar isso porque o que a gente inculca nos nossos filhos e nas nossas crianças, isso é uma sementinha que muitas vezes a gente não vê o trabalhar de Deus naquilo, né? Então, com o tempo, a gente vê que aquela sementinha É. foi tão importante, né? Então, que bom. Mas nesse tempo de preparo, como foi o seu preparo? Como foi que você estudou alguma coisa? Quais foram as oportunidades de estudo que você teve para se preparar? Então, é interessante que a gente pensa que o preparo é só depois do chamado, né? Mas Deus começa a nos preparar muito antes do que a gente imagina. Eu fiz uma escolha profissional bem exótica, né? Uhum. Quando chegou a época do vestibular, eu escolhi ser terapeuta ocupacional. Eu não sei quantos das pessoas que estão aqui com a gente sabem o que é isso. Que raio de profissão é essa? Terapia ocupacional, né? Sim, E todo mundo achou bastante exótico, mas já era plano de Deus. Então certo. eu fiz terapia ocupacional, me formei, trabalhei muitos anos numa região do Brasil que eu não tinha planejado, eu tinha planejado ficar em São Paulo, e Deus me enviou para o interior de Goiás para trabalhar com realidades bem diferentes da Grande São Paulo, com rancenias e com poucos recursos. E já era ele me preparando para ir trabalhar num lugar difícil, com poucos recursos, mesmo tipo de doença que a gente não acha em São Paulo, né? Então, foi aí que começou meu treinamento, eu digo. Foi desde muito antes de eu imaginar. E por fim, finalmente, eu comecei a fazer algumas matérias no seminário, porque eu queria conhecer mais a Bíblia. Não era nem porque tinha um chamado ainda, porque eu queria me aprofundar para crescimento pessoal. E durante esse período foi quando Deus começou a falar: ótimo, Celinda, parabéns, você fez o que tinha que fazer, agora você vai fazer isso, mas em outro lugar, Sim, né? E eu acho que aí talvez eu vou entrar no. Não sei se você quer continuar a pergunta, mas sim. como que isso aconteceu? Como que ele falou comigo?
Sim, pode continuar um pouquinho, porque a gente vai entender um pouquinho como foi esse processo, como foi que Deus colocou essa região ou esse lugar no teu coração. Isso. Então, como eu falei para vocês, eu já contribuía, orava pelos projetos, trabalhos nessa região. E um dia, do nada, sem eu imaginar, Deus estava incomodando meu coração, mas eu não sabia para onde eu ia. Eu sabia que Deus estava querendo me tirar para ir para algum lugar. E então chegou uma revista na minha casa que eu nunca soube. Depois eu soube, mas eu não sabia quem tinha enviado. E eu tinha aquela visão tradicional da obra, que é, para ser usado por Deus, você tem que ser médico, enfermeiro ou pastor, né? Quem não é médico, nem enfermeiro, nem pastor, põe o pé para cima e descansa. Você não tem que se preocupar com a obra, né? E aí eu tinha, mesmo sendo criada no campo, eu tinha essa visão. Então chega essa revista e eu tô lendo, ai que legal, as notícias do topo do mundo, quanta coisa boa acontecendo. E no final, na capa final, na contracapa, necessidades urgentes, por favor, de candidatos. Era professor, lógico, médico, lógico, enfermeiro, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu fiquei, como assim, terapeuta ocupacional? Alguém sabe o que é isso? E precisa, e tá chamando para a obra, para o campo? Será? E aí eu vi que era Deus falando, olha, esse aqui é para você. Eu estou chamando você, uma revista que chegou na sua casa pedindo por terapeuta ocupacional. E foi assim que eu fui parar, então, no primeiro lugar que eu cheguei aqui. Foi o Nepal. Né? No primeiro, não estamos lá mais. Certo. Mas como você estava falando assim, que tem muita gente que talvez não entende muito o serviço, o trabalho de um terapeuta ocupacional. Você poderia dar uma pincelada assim para que a gente possa entender? O terapeuta ocupacional ele trabalha com reabilitação geral das atividades humanas. Pessoas que não conseguem ter uma vida independente e produtiva por qualquer problema que seja. Talvez uma deficiência física, uma deficiência mental, algum problema social. Então, o terapeuta ocupacional trabalha junto com a equipe multidisciplinar para possibilitar que essa pessoa seja independente, produtiva, consiga cozinhar, dirigir, trabalhar, escrever, usar um telefone. Então, é meio que um professor e um enfermeiro, um professor e um enfermeiro misturado, mas não é só para entender melhor. Sim. E foi isso que eu fui fazer, né? Mas, antes de chegar lá, eu tive que, então, tomar os passos para não vir sozinha. Certo. Porque sozinha não dá. Então, eu precisava do apoio da família cristã aí no Brasil e de uma agência que nos enviasse. Então, eu tive que cumprir alguns treinamentos por um período para poder conseguir chegar aqui com um pouquinho mais de capacitação e com bastante apoio. Porque a gente aprende muito mais quando chega aqui, na verdade. É isso mesmo. Mas que bom, né? Aí nós gostaríamos também de conhecer um pouquinho sobre a sua história, porque você foi solteira, aí você começou a trabalhar, conheceu uma pessoa que está te acompanhando, se somou aí. Vocês podem contar um pouquinho como foi isso? Então, vou tentar resumir, é uma história longa, e eu sou boa de contar história. Eu vim solteira e eu não achei que eu ia casar mais, não. Quis muito antes, mas nesse ponto eu falei, não, agora eu tenho outras prioridades, tenho que aprender uma língua, tenho que trabalhar, não estou pensando nisso. Então foi uma surpresa mesmo, foi um presente de Deus, assim, sem tamanho, totalmente inesperado. Eu estava morando no Nepal na época, numa cidadezinha minúscula nas montanhas, um lugar onde ninguém vai, porque não tem nada interessante lá, não é lugar turístico. O Nepal é maravilhoso, mas não aquele lugar. E como uma boa menininha, eu gosto muito de vestir roupas bonitas. Então eu queria muito usar um sari, e mulheres solteiras só usam saris em ocasiões especiais, casamentos e tal. Então, eu fui convidada para um casamento de alguém que eu não conhecia, não tinha ideia de quem era. Mas eu fui só para poder me vestir e tirar foto. É mesmo? Era diversão, né? Lá não tem cinema, não tem shopping, não tem nada. Era a nossa diversão, vestir roupa e bater foto. Então, nós fomos, eu e algumas amigas solteiras. E nesse casamento, o padrinho do noivo, o noivo era indiano. E o padrinho do noivo
tinha vindo com ele da Índia, né? E o padrinho do noivo era esse homem maravilhoso que estava lá. E a Olha, gente se conheceu no casamento numa vila do Nepal. E você quer dizer a sua parte? a gente quer ouvir ele também. Yeah. So as I was going for the wedding, I was preparing for marriage. Ao contrário de mim, ele estava, na verdade, orando, se preparando para se casar e orando e pedindo a Deus uma esposa. And I had told God that if I love someone, I want to marry her. E ele falou para Deus que quando eu encontrar a pessoa, quando eu amar essa pessoa, eu quero casar, não quero só namorar. And my mother always taught me that there is no age to pray for your spouse. E ele aprendeu, ele falou que a minha mãe sempre me ensinou que não tem uma idade para você orar pelo seu cônjuge, sua esposa. So I always prayed that God, I know that you are making someone somewhere for me. Então, eu sempre orei, Deus, eu sei que o Senhor está fazendo alguém em algum lugar para mim. And I said, you work in me, so I become a better companion for my wife, whoever you are making. E a oração dele era, Deus, então faz de mim uma melhor companhia, uma melhor pessoa para aquela que o Senhor está me preparando para mim. So at this wedding, I was sitting on the stage and I saw Cylinder. Então, no casamento, ele estava lá na frente, ele me viu, Amrita. And I heard a voice saying that your companion, your wait for your companion is over. E ele ouviu, então, uma voz dizendo, a sua espera pela sua companhia terminou. Quando ele me viu, quando ele viu a Amrita lá. Yeah. I tried to find her again. I tried to look for her again. She was sitting right there, but I couldn't see her. E ele tentou olhar de novo e procurar, mas ele não conseguia ver mais. So I knew in my heart that it was God's voice. E aí ele sabia já, então, que era a voz de Deus e seria isso. E aí a gente acabou conversando depois, na recepção, e começamos a conversar. Ai, que bom, que gostoso ouvir. E a língua original dele, ele pode falar alguma coisa também para que a gente possa ouvir um pouquinho, cumprimentar as Então. pessoas. Tem muita gente aqui, quase 90 pessoas ouvindo a gente. Manda um abraço, uma saudação para esse pessoal aí. Sim, se você perguntar para ele qual é a língua original dele, ele vai falar que são 3, não tem uma. Depende do assunto que você conversa, é a língua que ele usa. Então, ele foi nessa criado região, pelas 3 né? línguas ao mesmo tempo. Nessa Malayalam, região eles... Hindi e o inglês. Então, as 3 línguas. Então, ele pode dar uma palhinha das 3. Das 2 que vocês não conhecem. Sim, nessa região é interessante, né, que como aqui na América do Sul, geralmente os países falam uma língua, mas lá eles falam mais línguas, é natural, né? Para nós é bem diferente. Mas então vamos ouvir um pouquinho do inglês. Já ouvimos, vamos ouvir das 2 outras línguas também um pouquinho. So I will say in Hindi first. Yeah. So जय मसीह की आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप सब हमसे सुनने आए हैं। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आपको आशीष दें। Não entendi nada. Fala aí, ó. Essa eu consigo traduzir, a próxima não. Essa Tá. ele falou, ele saudou com a saudação cristã aqui, que é a vitória do Messias, Jai Messi, e Jai Messi aqui. E ele falou que é muito bom encontrar vocês, ver vocês. Eu estou muito feliz de poder ouvir vocês e eu espero que com a nossa conversa Deus traga bênçãos na sua vida. So I'll say the same thing in Malayalam. Aí ele vai falar a mesma coisa agora na língua dos pais dele, que é Malayalam. Sim. ദൈവനാമത്തിന് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളെല്ലാവരും വന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ഞങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തേ, ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. Uau, que diferente! Essa eu não sei, não. Que diferente! Mas que alegria ter você, Amit, com a gente na equipe, no time, né, de trabalhadores aí, que estamos na mesma causa, né? Que gostoso! Aí nós gostaríamos também de saber um pouquinho alguma coisa da cultura, porque essa é uma região assim bem diferente a nossa.
Amrita, se você quiser falar alguma coisa, o que que você achou bem diferente, ainda mais num casamento, compartilhe alguma coisa com a gente. Sim, tem muitas diferenças. É até difícil escolher uma. Tem coisas que são diferentes muito legais, tem coisas que são diferentes meio assustadoras, né? Então, uma coisa básica que eu conto para todo mundo é que aqui as duas mãos têm funções bem diferentes. A mão direita é a mão limpa, você come. A gente não usa garfo, colher, nada. É a mão direita e come. A mão esquerda, não. A mão esquerda é para o banheiro. Não, ninguém usa papel higiênico aqui. Então, você não vai querer cumprimentar ninguém, pôr a mão em ninguém, a mão esquerda em ninguém, ou comer com a mão esquerda. A mão esquerda tem o seu uso e a mão direita tem o seu uso. E as duas se complementam. Até por isso ninguém fica pegando ou tocando em nada, né? Uma coisa muito bonita que eu acho aqui é quando, no Brasil, quando a gente quer mostrar respeito para os mais velhos, a gente pede a bênção, a gente pede a mão, né, e beija a mão. Aqui o jeito de pedir a bênção de alguém mais velho é se abaixando e tocando os pés deles. Então eu acho isso muito bonito. Por exemplo, se meus pais estivessem aqui, eu teria que, para pedir a bênção ou para mostrar respeito, eu me abaixaria na hora de cumprimentar e tocar os pés deles. Eu acho isso muito, muito bonito. Mostra uma humildade, uma submissão que a gente não vê no Brasil de forma alguma, né? Eu acho que nem beijar a mão ninguém beija mais e pede a bênção. Né? Olha, nossa, mas que é bem diferente, né? E a questão de alimentação, como é que é? Muita pimenta. É mesmo? Se achou que pôs muito, põe mais um pouquinho, porque não deu ainda. Então, quem quiser ir para essa região tem que amar pimenta. Nossa, ou então dá omeprazol na bolsa. Ah, é mesmo? Comida muito rica, muito gostosa. Eu amo. É muitos sabores misturados, muita canela, muito cravo, todas essas variedades que a gente, pelo menos na culinária mineira, é só alho e cebola, né? A gente não tem mais nada. Então a comida indiana ela é bem cheia disso. E o coitado tem que cozinhar para ele, né? Imagina, a mineira que só cozinha com alho e cebola, cozinhar para ele que tem esse sabor, esse paladar rico. Sim. E o Amrit, ele achou alguma coisa muito diferente no Brasil, porque ele já veio para cá, ele também já... Qual o costume daqui que para vocês foi bem diferente? The way we respect elders, like she said. O jeito que a gente respeita os mais velhos aqui. That was one of the biggest shocks I felt. Para mim foi um dos maiores choques quando eu fui no Brasil. So for us, when an elder walks into the room you're sitting, you stand up from your chair. Do jeito que ele foi criado, quando alguém mais velho que ele entra na sala, no quarto, ele levanta, ele tem que ficar em pé. You don't sit higher than where they are sitting. Você não pode sentar em um lugar mais alto do que onde eles estão sentados. So you would prefer to stand up. If the elder is sitting, you stand up. E se não tem um lugar mais baixo, você fica em pé, mas você não senta no lugar mais alto que eles. So I don't see kids do that or youngsters do that to older people. E ele não viu jovens ou crianças mostrando esse tipo de respeito para mais velhos no Brasil. So it disturbs me even now. It's something I cannot get used to. Perturbou ele um pouco. Até hoje é confortável. And fathers especially have a big space in our hearts, you know. Então, para ele, a figura do pai é uma figura muito importante, de muito respeito. So, as we got married, in our culture, her father is my father. E quando a gente casa, na minha cultura dele, o meu pai é pai dele. And her mother is my mother. E a minha mãe é mãe dele. So, I call her parents my pai. Ele chama meu pai e minha mãe de pai e mãe. Não é sobre sogra. Because we are one, and I want to tell her that I will take care of them like the same way I do of mine. Porque nós somos um e eu quero mostrar para eles que eu vou cuidar dela do mesmo jeito que eu cuido de mim. So, yeah, that's something very different I found. Isso é algo muito diferente que ele achou. Yeah. Oh. And the way people show affection also. E o jeito que as pessoas demonstram afeto. Yeah, we hug our brothers. Essa é uma boa história, eu vou contar depois. Mas ele falou, por exemplo, eles abraçam os irmãos. Homem abraça homem.
we don't hug women. Eles não abraçam mulheres, eles não dão beijinho e abraço com homem com mulher, só homem com homem. If you have little sister, you can, but when they're grown up, you don't hug. A não ser quando a sua irmã ainda é pequenininha, mas depois que elas crescem, você não faz mais. Maybe when she's getting married, then you do. Talvez no casamento dela, aí você vai dar um abraço nela. So, brothers and fathers. Mas irmãos e pais, eles se abraçam, mas não as irmãs. Yes. So that's very different in Brazil. Então isso é muito diferente do Brasil. E aí eu quero contar uma história engraçada, se a gente tiver tempo. Sim, tem, vamos contar, vamos ouvir. Ele fica chateado quando eu conto, mas para mim foi um choque. Assim, nossa. Primeiro que aqui, por exemplo, como ele falou, na cultura aqui você não namora. Porque namorar para a cultura aqui é o que eles veem nos filmes de Hollywood. O que a gente vê no filme de Hollywood? É baixaria. É um indo para casa do outro, dormindo, troca de pessoa toda semana, não deu certo, joga fora, pega o outro. Então essa é a imagem que eles têm de namoro. Aqui você conhece, fica noivo e casa. E às vezes isso é assim, conhece no domingo, fica noivo, no domingo seguinte casa. É bem assim, é compromisso, né? Você toma uma decisão e para toda a vida você trabalha naquilo, para aquilo dar certo. Então, quando a gente se conheceu, eu falei, eu não vou dar conta de fazer isso. Para mim, o namoro não é o que você viu nos filmes, mas eu preciso de um tempo para a gente conversar, se conhecer. Então, a gente teve que fazer uma negociação aí entre a família dele e a minha, para chegar no meio termo, né? Porque eu também não queria escandalizar a família dele. Então, ajudou a gente estar morando em países separados, que aí facilitava isso. Sim. Mas, quando finalmente a gente conseguiu a chance de se ver, eu fui visitar a família dele. E aí era o nosso primeiro encontro, assim dizer, né? Não podíamos sair sozinhos, tudo bem, entendi, tranquilo, tinha que levar um amigo. Vamos levar um amigo. Mas na minha mente brasileira, a gente ia no carro, quando chegasse lá o amigo ia tomar um sorvete, a gente ia sentar no outro canto e conversar, né? Essa era a minha imagem brasileira. Mas não, quando a gente entrou no carro, na época o amigo estava sem carro, e aí o amigo dele foi dirigindo. Então já foi os dois no banco da frente e eu no banco de trás sozinha, pro meu primeiro encontro com meu namorado. Aí, não bastasse isso, eu sozinha no banco de trás, os dois, o tempo todo, vai ficar feio, mas se acariciando, passando a mão na cabeça do outro, passando a mão no braço, na perna. Eu entrei em pânico, porque essa era a imagem que eu tinha do carro, no banco de trás do carro do meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe demonstram carinho, passa a mão na cabeça enquanto conversa e tal. Eu fui falando assim, gente do céu, eu não vou dar conta dessa cultura. Chegamos no shopping, era uma cidade grande. Os dois abrem a porta do carro e desce e dá a mão e sai andando. E eu fico para trás. Oh, meu... Não! Eu quase desisti. Foi muito... Agora eu dou risada, a gente dá risada, mas eu quase, naquele dia eu falei, gente, será que eu vou dar conta de um casamento transcultural? Eu acho que eu não vou dar conta. Eu quase desisti, mas amigo é um homem de Deus demais, é um homem sábio, é um homem amoroso, e a gente conversou depois daquele dia. E ele entendeu e a gente conseguiu chegar no meio termo, né? Eu sei que eu tenho que respeitar as regras da cultura aqui, onde estamos, mas ele também entendeu que ele pode fazer algumas concessões para não me escandalizar. Também tem que abrir mão de alguma coisa, entender, pelo menos explicar, né? So the friend who came with us, he was a young boy who alone came to faith from a Hindu family. Esse amigo que falou com a gente é uma história muito bonita. Na verdade, é um amigo assim que é um irmão para ele, né? Então era como se ele estivesse dando as mãos por irmão. E ele conheceu a Cristo muito novo. Ele tinha, acho que uns 10 anos. 8, 9 anos. E ele trouxe a família inteira para a fé, né? Ele com amizade com o Amit, e aí ele conheceu a Jesus, se converteu, e a família inteira veio a conhecer. Então é alguém muito querido mesmo. So he grew up in my house eating food. So my care for him is like an older brother. So what I do with him on the head, rubbing, is kind of my blessing or showing my care to him. Esse rapaz cresceu na casa dele, então, praticamente, né? Desde pequeno.
é como um irmão mais novo para ele. Então, esse ato de pôr a mão na cabeça e acariciar é como um irmão mais velho acariciando ou abençoando o irmão mais novo. Ah, que interessante. Aí ele te explicou também, né, para a gente poder saber, Me explica entender, exatamente, entender o explicando, que está porque acontecendo, porque a por isso que brasileira a vê, comunicação é tudo, né? sim, Que é importante, né? Que a gente tá, e a gente está aprendendo um pouquinho também para quem está pensando nisso, porque agora nós vamos entrar no segundo bloco, que é a gente conversar um pouquinho mais sobre essa região, os projetos, as portas, possibilidades, necessidades que existem. Então, nós vamos, para quem chegou agora, nós estamos aqui com 105 pessoas ao vivo aqui, vendo a gente, compartilhando com a gente. O pessoal está querendo até saber que horas são aí, porque realmente eles estão fazendo um sacrifício para a gente. Que horas são aí? Só para a gente. agora são 3. 3 horas da manhã. Oh, obrigada, meu, vocês estarem tendo essa paciência com a gente, para a gente poder É um conhecer um prazer. pouquinho mais de vocês também. E aqui eu sou a Emma Elben Castro e nós estamos conversando aqui com os nossos trabalhadores, Amrita e Amrit. Eles estão já desde 2011 atuando na região do Sudeste Asiático. E agora então nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito do seu trabalho que você fez antes, nessa primeira etapa. Nós vamos entrar mais assim, se você puder mostrar para as pessoas que estão nos assistindo as necessidades, o tipo de trabalho que foi realizado. Então, a primeira etapa eu fui morar então no Nepal, né? Era um hospital que trabalhava com pacientes portadores de hanseníase, que aqui nessa região ainda é chamada de lepra. Eles ainda são tratados como amaldiçoados, como escória, eles se escondem nas cavernas, nas florestas. Parte do trabalho lá naquela região era procurar por essas pessoas, porque eles estavam escondidos, né, com medo, ou rejeitados, excluídos da sociedade. E outras deficiências físicas. Eu trabalhava especificamente na área de deficiência física lá. Então, nosso trabalho lá nos primeiros 6 anos, ficamos lá 6 anos, foi isso, da minha parte, né, trabalhar com o hospital, a reabilitação, procurando por essas pessoas, buscando, providenciando o tratamento, às vezes cirurgia e a reabilitação toda. E o trabalho de apoio à igreja local, né? Trabalhamos com jovens e também tinha um treinamento bíblico. Era como um instituto bíblico na região e a gente também lecionava ali para jovens e até mais idade também. Então, era esse o trabalho que a gente fazia ali por 6 anos. Era a paixão, o amor da minha vida. E quando nos casamos, então, tínhamos que decidir para onde ir. Se eu iria me juntar ao ministério dele ou se ele viria trabalhar para cá. E Deus guiou de forma que fez entender que era a hora dele mudar de obra, de trabalho, né? E ele acabou vindo e se juntando. E ele trabalhou muito com a gente no hospital na área de divulgação, produção de vídeos, áudios. Ele é fotógrafo, a Mita é fotógrafo, músico e fotógrafo, então ele foi uma bênção ali no hospital, porque a gente estava precisando muito de trabalho nessa área, né? Como vocês estão fazendo importante agora. também entender que o trabalho que é realizado também precisa desse trabalho de retaguarda, né? De profissionais que atuam nessa área para que possa se somar à equipe. Então, a Mita, ele atua nessa área também, né? E nesse tempo você teve algumas histórias que você poderia compartilhar com a gente, no tempo que você trabalhou no hospital? De lá, sim. A história mais marcante para mim é a primeira, que talvez algumas pessoas aqui já ouviram, mas é a que ficou mais marcante para mim. Fazia 6 meses que eu tinha chegado lá. Os primeiros 4 meses eu morei numa cidade grande para aprender a língua. E eu não senti tanta diferença, eu estava empolgada, aquela fase de lua de mel que a gente fala, né? Quando você sai da sua terra e vai. E algumas pessoas sofrem o famoso choque cultural logo quando chegam, outras pessoas é mais tarde. Então eu cheguei empolgada, aprendendo a língua, fazendo amigos e tal. E por 4 meses eu fiquei nessa cidade grande, mas eu sabia que eu iria para a vila e esse era o alvo, essa era a minha alegria. Eu não percebi o que ia acontecer emocionalmente. Então quando eu
fiz muitos bons amigos naquela cidade. Quando eu tive que mudar para a vila, aí que foi me bater o choque cultural, a saudade de casa e tudo, né? Nos primeiros 4 meses eu não tinha sentido falta do Brasil, da família, nem nada. Mas quando então eu mudei, eu tive que de novo dizer tchau para pessoas que eu aprendi a amar e mudar para o interior. E lá no interior ninguém falava português, nada, nada, nem inglês. O meu inglês já não era grande coisa, imagina o nepalês, né? Então, eu fazia 6 meses, depois de 2 meses que eu cheguei na vila, 6 meses de Nepal, eu tive uma crise muito, muito forte de choque cultural. E eu quase desisti, eu quase falei, eu cheguei ao ponto de que eu não queria ouvir a voz de ninguém, eu não queria ouvir inglês, eu não queria ouvir nepalês, eu não queria sentir cheiro. As pessoas começavam, lá eles almoçam 8 da manhã no Nepal, 9 da manhã, 8 da manhã. Então, 7 da manhã eles estavam fazendo almoço, aquele cheiro de tempero, eu não queria sentir o cheiro. Eu amava a comida, mas eu, de repente, alguma coisa virou, eu não aguentava sentir o cheiro, eu não queria ouvir a voz de ninguém, e eu tinha que me empurrar todos os dias para o hospital para trabalhar, e conseguia me comunicar, mas sentindo que eu nunca vou aprender essa língua, o que eu estou fazendo aqui, eu não tenho os recursos que eu preciso. Eu sei fazer terapia ocupacional no Brasil, mas terapia ocupacional aqui é totalmente diferente. Por exemplo, no Brasil, quando alguém tem um derrame, um AVC, normalmente o que eles querem? Querem aprender a se vestir sozinho, comer sozinho, voltar a escrever, voltar a dirigir. É isso que eles querem, é isso que eu vou trabalhar. Sim. Se eles sentam numa cadeira, é suficiente. Aqui, lá não era assim. Quando alguém termina teve um AVC, se é um homem, ele não se importa de que ele não vai se vestir sozinho. Essa é a função da esposa. Ele está muito bem, feliz da vida de que a esposa vista a roupa nele, o resto da vida. Ele quer ser capaz de agachar no chão e sentar e conversar com seus amigos. Eu não consigo agachar no chão e ficar sentado, agachar por 2 segundos. Como que eu vou ensinar um homem a agachar no chão e ficar conversando 2 horas? Gente, a mulher, quando ela tem um AVC, ela quer aprender, ela quer ser capaz de vestir um sari sozinha, com uma mão só. Eu tenho 2 mãos e eu não consigo vestir um sari sozinha. Porque é um pano de 5, não sei quanto sabe, mas é um pano de 5 metros que você tem que dar a volta no seu corpo várias vezes, fazer várias pregas, enfiar. Então, é uma arte. Então, eu tava naquele assim, eu não sei essa língua, eu não sei nem vestir roupa, nem sentar nesse país. Eu tava numa crise. Eu falei, eu vou embora, Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que o Senhor me trouxe aqui? E eu lembro claramente esse dia, eu andava, né, 20 minutos de caminhada para chegar no hospital, eu tava descendo, chorando e orando, chorando e orando. E eu falei, não estou fazendo diferença na vida dessas pessoas. E quando eu cheguei na clínica, tinha um dos pacientes já estava na porta me esperando. Ele tinha uma lesão cervical bem alta, ele não mexia, ele tinha ficado 9 anos deitado numa cama sem mexer nada do pescoço para baixo, porque ele caiu de um telhado, quebrou o pescoço e os médicos falaram, não há o que fazer, vai para casa, espera morrer. E por 9 anos ele estava esperando morrer e não mexia nada. E a gente tentando trabalhar com ele depois de 9 anos. O que você consegue recuperar? Então eu cheguei, e ele sempre foi muito proativo, querendo fazer. E eu cheguei naquele dia, então, e ele estava na porta já esperando, não era hora de abrir ainda. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Por que você veio tão cedo? Ele falou, eu precisava te ver, eu precisava te contar. Eu falei, contar o quê? E gaguejando no meu nepalês, e ele falou assim, ele começou a chorar e falou assim, irmã, aqui eles chamam a gente de, todos são irmãos e irmãs, né, na cultura. Minha irmã mais velha, ele falou, ontem, pela primeira vez, depois de 9 anos, eu consegui comer minha comida sozinho. Eu consegui pôr a comida na enfiar a colher na minha boca. Eu desabei a chorar, que nem uma louca. E aí eu entendi. Era Deus falando para mim, é por isso que você está aqui. É porque eu quero transmitir essa mensagem de esperança, de amor, de possibilidade para essas pessoas que foram condenadas à morte. Pessoas que receberam a sentença de morte e ficaram esperando a morte chegar. Sim. E a morte não chegou. Não é isso que Deus tem para as pessoas. Deus tem vida, Deus tem abundância de vida, né? Então, aquele rapaz, o nome dele é Bharat, ele é uma pessoa que eu levo no meu coração e toda vez que eu lembro dele, meus olhos se enchem de lágrimas de novo, porque eu não sei o quanto eu abençoei a vida dele, mas ele impactou a minha vida e meu coração de um jeito que... E toda vez que eu penso em desanimar, em desistir, eu lembro dele. Sim. Eu lembro do Bharat. E é uma das coisas que Deus usa para falar, filha, é por isso que eu preciso de você. E é por isso que vocês estão onde eu coloquei vocês, né? Isso porque mesmo motiva. Com a nossa falha, sem capacidade,
Deus estava trabalhando. Que né? bênção, Eu não imaginei né? que era mesmo. E a gente sabe que vocês queriam continuar nesse projeto, mas vocês foram impedidos. Conta um pouquinho como você se sentiu. O que aconteceu? Alguém já experimentou ter o coração arrancado do peito? Foi mais ou menos isso para nós dois. Foi um dos momentos mais difíceis da nossa história, eu acho. Em 2015, logo após o grande terremoto, nós estávamos lá e eu estava grávida de 7 meses. Não foi 2016, né? Nós tínhamos acabado de recuperar do terremoto, começando a reconstruir aquele grande terremoto. Só um pouquinho, um parênteses. Durante o terremoto, vocês estavam aí? Eu estava lá. Eu estava grávida de 7 meses, esperando a nossa primeira filha. E foi uma experiência e tanto, outra história. Mas, enfim, quando tudo passou, o governo do país vizinho, que tem muita influência lá, fez uma pressão enorme para que o país eliminasse, começasse a retirar, da medida do possível, todos os trabalhadores cristãos, né? E então nós tivemos que sair. Eles cancelaram nossa permissão de trabalho, cancelaram as permissões de trabalho dos hospitais, eram vários hospitais que a nossa organização tinha no país. E na época foram cerca de 70 famílias que tiveram que sair do país em prazo de 30 dias. Sim. Com a promessa de voltar em 2 meses. Então nós saímos com uma malinha de 2 meses. E por 2 anos nós tentamos tudo que foi possível e impossível para voltar e não conseguimos. E muitos dos nossos colegas dessas famílias ainda não voltaram. Eu acho que das 70 famílias, talvez 10 tenham voltado. Né? Não conseguiram voltar até hoje. O trabalho foi muito prejudicado, tivemos que fechar vários programas lá, vários hospitais foram reduzidos, o número de leitos, clínicas tiveram que ser fechadas por conta disso. Então, a perseguição lá está sendo feita não com bombas ou com ataques, mas na caneta, né? Na caneta. Eles estão aos poucos retirando. A gente já estava vendo o que ia acontecer, porque cada ano era uma organização que se retirava, Então, a cada ano estão reduzindo a quantidade de trabalhadores naquele local. Sim. E foi muito duro para a gente. E quando nós chegamos ao fim das nossas forças, foi um tempo que Deus trabalhou nas nossas vidas. Nós estávamos machucados, amargurados, revoltados com Deus. E Deus começou a falar, nós falamos, a gente precisa saber, Senhor, o que o Senhor tem pra gente. Se é para voltar para ir para algum lugar, nos mostra agora, ou então deixa a gente em paz, deixa a gente tocar uma vida normal, né? Então ele começou a nos mostrar esse novo local que estamos agora. Sim. E nós relutamos muito, tá, gente? Não é, a gente pensa que chamada é uma coisa assim, uma coisa bonita e mágica e tal. Às vezes como foi o primeiro, o Nepal foi a paixão, o vinho feliz saltitante. Esse local que estamos agora, não. Nós relutamos muito, nós não queríamos vir, viemos como Jonas. Tá? Lembra de Jonas, que não queria de jeito nenhum? Nós não fomos engolidos por um peixe, mas a gente veio mal-humorado, má vontade, obedecendo só da boca para fora, do corpo, só de corpo presente. O espírito estava assim, E é incrível como Deus é maravilhoso, Ele é tão misericordioso. Eu, se fosse filha minha, eu já tinha dado uns tabef, né? Mas Ele, como o Pai amoroso que é, continuou nos guiando. E quando chegamos aqui, o meu esposo estava falando antes da live, né? Foram os 2 meses mais difíceis da vida dele. Ter que chegar aqui, na época eu peguei uma hepatite feia, fiquei muito doente, mal conseguia me mexer quando dava as crises, com 2 crianças pequenas. E ele ter que ir sozinho no Nepal, porque eu não podia entrar. Sim. E empacotar a casa, que a casa tinha ficado fechada por 2 anos lá, desfazer do que tinha que fazer, dar o que tinha que dar, empacotar as malas, pegar um caminhão e vir para cá, né, para esse país vizinho. Ele foi uma das experiências mais difíceis. Eu tô falando por ele porque ele falou que com tradução demora muito. Certo. Mas, se vocês quiserem que ele fale também. Mas ele sofreu, ele veio chorando, e chegou aqui muito magoado, muito triste de ter que dizer adeus para lá, para as pessoas, os amigos, para a igreja lá. Mas, posso contar o final feliz? Agora é o que a gente está esperando. Mas Deus trabalhou no nosso coração. A gente veio com um projeto achando, a gente vai fazer isso, isso e isso, porque, né, tem que fazer. E quando chegou aqui, estamos aqui há 2 anos, e até agora a gente não fez nenhuma das coisas que estavam no projeto.
Ó, Mas ainda o bem que que a gente o tá... pastor Sérgio nem o pastor Agripino não estão ouvindo aqui, viu? Eles estão assistindo a gente também, mas só Pois para é, a não gente saber podemos... também que às vezes a gente faz um projeto, mas Deus direciona, abre outras Tá? portas, né? A gente vê que o projeto que Deus colocou no nosso coração foi só a isca para convencer a gente a ver. Foi Ó, a isca. uhum, Acho que a Karina vai ser fisgada por isso e o Dani a Amrita vai ser fisgada por isso e o Amit vai ser fisgado por aquilo. Então, ele deu essa isca. Mas, quando a gente chegou aqui, não é porque a gente não está fazendo nada há 2 anos. É porque quando a gente chegou aqui, a gente descobriu o que era a realidade, o que era realmente que ele queria que nós fizéssemos aqui. E sim. tem sido muito melhor do que a gente sonhou e imaginou, Oh, né? glória a Deus. Estamos felizes e realizados, sentimos agora que aqui é o lugar onde ele tem para a gente mesmo. Nós conseguimos finalmente vincular a nossa vontade com a vontade dele. E a vontade dele é sempre boa e perfeita. A gente fica se debatendo aqui, né? Mas agora que a gente conseguiu conciliar as duas, Entender, entender. né? Compreender os planos que Deus tem, né? Yeah, I just want to add the only delay for his plan to even start was our disobedience. Ele falou que o único atraso para o plano de Deus começar a funcionar é a nossa desobediência. Our disobedience in not submitting to his plan. A nossa desobediência em não se submeter ao plano dele. With everything that was lacking, struggles in Nepal, we still had made Nepal our comfort zone. Mesmo com todas as dificuldades lá no Nepal, né, o isolamento da vila, o terremoto, a gente ainda transformou aquilo na nossa zona de conforto. And not only his plan, but it turned to our plan, staying there. E deixou de ser o plano dele para se tornar o nosso plano de ficar lá. So when we came here, even after we came here, we wanted to. We kept saying this: if tomorrow God opens the door to go back to Nepal, we're going to pack everything and go back. E mesmo quando a gente chegou aqui, a gente ainda falava: se amanhã Deus abrir as portas para o Nepal, a gente empacota tudo e vai embora. But that was not his plan. He brought us here to do his work. Mas esse não era o plano dele. Ele nos trouxe aqui para fazer o trabalho dele aqui. And so I still remember on August 17th, I was driving on my scooty outside the colony. Eu ainda lembro, era agosto 17 Such. e eu estava saindo com a moto aqui de casa. So I stopped at the gate of the colony and I looked at the sky and said, God, I surrender. E eu parei na porta da vizinhança aqui, no portão, e olhei para o céu e falei: tá bom, Deus, eu me rendo. I said, you have brought us here to do your work, we submit. Se o Senhor nos trouxe aqui para fazer o seu trabalho, a gente se submete. When we came here, we didn't know anyone here, anyone in this city. Quando a gente chegou aqui, a gente não conhecia absolutamente ninguém. And once we surrendered, we suddenly have this big community of friends, big community of everyone we know. E quando a gente se rendeu, então, de repente, a gente se abriu para essa comunidade imensa de amigos e pessoas. Help came flowing, flooding into our house. A ajuda veio como uma enchente na nossa casa. Favors that we can't count on our fingers of God that we Bênçãos que saw. não dá para contar nos dedos da mão. In 2-3 months, we started Bible study in our house. Em menos de 2 meses, a gente começou o estudo bíblico na nossa casa. In 1 year, church was up and running. 6 months. Yeah. Em 6 meses, a gente já estava com uma congregação aberta, funcionando. And Olha só. in a place where we didn't know anyone. Num lugar onde a gente não conhecia ninguém. So for those who are hearing, we want to encourage you. The only delay is our disobedience. Para vocês que estão ouvindo, eu quero te encorajar, te desafiar, te fazer entender que o único atraso na vontade de Deus é a nossa desobediência. And we need to understand that our life is not for us to enjoy. E a gente precisa entender que a nossa vida não é para a gente usufruir. Our life is a bread that others need to eat and be satisfied. A nossa vida é como um pão que outros precisam ser alimentados, comer e ser alimentados. And that is how we will be fruitful and multiply. E é assim que a gente frutifica e multiplica. Ah, que
Que gostoso, que bom ouvir isso, né? Quem está ouvindo aí também, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse Jesus, né? É verdade. Mas é muito importante entender também, quem está nos ouvindo, às vezes tem uma figura assim que o missionário é uma super, com poderes especiais que são meio que nem são muito humanos. Então é muito importante saber também que essa humanidade nossa muitas vezes é uma luta. O missionário continua sendo essa pessoa que precisa de entender a vontade de Deus para saber o trabalho que precisa desenvolver e continuamente ser trabalhado também, né? Agora vocês estão com projetos novos, trabalhos novos, poderia compartilhar alguma coisa, o que está fluindo agora? Sim, o que tem de novidade agora? Então, acabamos de renovar o contrato aqui com a nossa agência, né? Então, vamos continuar a congregação. O que tem de novidade é que nós estamos, algumas famílias de cristãos aqui decidiram começar uma escola primária. Aqui é uma cidade de mais ou menos 1 milhão de habitantes, é uma cidade universitária, então o nosso trabalho é bastante com jovens universitários que vêm do país inteiro. Sim. Então, aliás, é uma coisa diferente. A gente não usa a língua local aqui no nosso trabalho, porque a língua local não é a língua da maioria. Aqui é uma cidade de universitários e de aposentados. Então, por ter um clima mais ameno, o país inteiro é um país de altas temperaturas, chega a 48 graus, 50 graus. Aqui onde a gente está é mais ameno, vai só até 45. Então, as pessoas gostam muito de vir para cá depois de aposentadoria. E é uma cidade de muitas universidades. Então, a gente tem esses dois extremos. E todo mundo vem, então, a gente tem pessoas do país inteiro. E aqui é um país onde cada estado fala uma língua diferente. Né, o que um estado escreve e o outro não lê. Então, imagina essa cidade, é uma Babel. Então, a língua comum para as universidades, para qualquer ajuntamento público, acaba sendo o inglês. Então, essa é a língua que a gente trabalha. Eu ainda estou aprendendo a língua local. Lógico, eu quero conversar com meus vizinhos, o mercado e tal. Mas o trabalho é feito em inglês. Então, nós vamos continuar o trabalho com essa população. E é uma cidade de 1 milhão de habitantes e tem apenas 2 escolas cristãs na cidade inteira. Então, é lógico que não é suficiente. Então, nós estamos começando agora uma escola primária. A ideia é de que ela cresça até o nível médio, né? Mas, por enquanto, vamos começar uma escola primária que seja cristã, de identidade cristã. Então, orem por isso. Vamos começar agora em agosto. Vamos ter que começar online primeiro até outubro. E a partir de outubro, esperamos que a gente possa começar presencial, né? Mas vamos começar agora. E é um projeto grande, estamos tendo que organizar tudo do zero, currículo, tudo. Então, tá tendo até alguns problemas aqui em casa, porque eu tô trabalhando que nem louca até as 2 da manhã, enquanto não sou eu, é ele, aí a gente não se encontra. E conciliar tudo isso com a vida do casal e as crianças e tudo, né? Mas é algo muito empolgante. Que bom conhecer um pouquinho mais. E nós já estamos assim avançando, nós temos ainda 10 minutinhos para a gente poder fechar tudo, para poder fazer um convite. Vocês querem dar uma palavra para as pessoas que estão nos ouvindo? Que tipo de perfil, por exemplo, um trabalhador que gostaria de servir aí? Quais seriam as oportunidades que as pessoas poderiam ter? São muitas. A gente tem um buffet de necessidades aqui, você pode escolher. Para aqueles que têm o desejo de se envolver a longo prazo, nós precisamos de trabalhadores na área de saúde. Eu ajudei temporariamente em um hospital. Nós temos 2 hospitais missionários aqui, não é aqui. Um fica 2h30 de viagem subindo as montanhas, outro fica 1h30 de viagem na planície, para baixo, para o sul. Né? Então, são locais que precisam muito de trabalhadores na área de saúde, na área de reabilitação, de educação especial, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, porque são áreas que ninguém quer vir. É o fim do mundo aqui para eles, né? Igual o Brasil, todo mundo quer ficar em São Paulo, né? Lógico, é melhor para sua carreira. Ninguém quer ir para o Amazonas. E aqui é mais ou menos assim, o Amazonas, ninguém quer vir. Então, se você tem um desejo de servir a longo prazo, temos muita necessidade aqui nesses 2 hospitais cristãos que estão precisando de gente. Outra coisa para longo prazo, se você gosta de trabalhar com jovens, plantação,
Nós estamos precisando não só aqui, mas temos um colega que está iniciando um projeto um pouco mais ao sul no país, uma cidade também universitária, uma cidade de engenheiros, de pessoas assim de um alto nível intelectual, extremamente... Football coach. Uma cidade extremamente secular, sabe? Aquelas pessoas que pensam muito, leem muito, mas totalmente distante de Deus. E ele está precisando de uma equipe. Ele é um rapaz solteiro e trabalhando sozinho lá. Então ele precisa de uma equipe para plantação. Se você quer a longo prazo, venha. Curto prazo também, temos um buffet. Com a escola agora, nós vamos precisar muito de voluntários para dar aulas de esporte, futebol, capoeira, jiu-jitsu, qualquer esporte que você tiver aí, inventar, música, artes, todas essas aulas especiais que fica muito caro para a gente contratar professores. Sim. Se você pode, e é difícil achar também gente na área que tenha um coração para transmitir a verdade, venha, 6 meses, trabalha com a gente aqui, ajuda a gente na escola, trabalha com as crianças e as famílias dessas crianças. If you want to prepare where you are, we also have a Christian brother who teaches English and Hindi online. You don't have to wait to come here to learn. Exatamente. E se você já quer se olha. preparar para vir aqui, eu vou fazer a propaganda. Tem um irmão nosso aqui, ele é presbítero na igreja, e ele tem uma escola de línguas, ele é excelente professor e ele faz tudo online. Então você já pode aí, agora, começar a aprender o inglês e começar a aprender a língua local aqui. Que ele ensina as duas, é com ele que eu estou fazendo aula, e ele no Skype, no Zoom, o que for, você aí no Brasil pode ter aula com ele e já vir aqui soltando a língua, rasgando o verbo. Não precisa passar por todo... Olha, tem muita gente assistindo a gente, hein? So he doesn't only teach language, but he also teaches culture. So you come understanding why we do what we do. E ele não ensina só a língua, ele ensina a língua no contexto da cultura. Então você vem preparado como para não sofrer os choques que a gente sofreu quando chegou aqui, né? Claro. Porque ele já ensina você a entender a cultura. Ele tem sido muito bom aprender com ele. É importante entender que quem vai se preparar para ir nessa região, servir nessa região. Então, quem ora aí, se Deus está tocando o seu coração com essa entrevista aqui, já tem uma porta aberta. Entrar em contato com a gente, nós não podemos falar muita coisa, muitas coisas mais detalhadas, porque nós estamos num país também, numa região restrita, onde também há perseguição. Então, nós não podemos, assim, dar muitos detalhes, mas você pode entrar no privado, conversar com a gente pode estar orientando os caminhos, os processos que podem... você pode... Estou aqui olhando minha hora, eu sou das antigas, tenho o relógio no pulso ainda. Eu não consigo ver porque o celular está ocupado. Calma aí, o celular está ocupado, não dá, né? Mas é muito importante saber que existem essas oportunidades, né, de trabalhar aí com vocês e também de servir ao Senhor nessa região. Uma palavra que vocês queiram deixar para aqueles que estão nos ouvindo. Já estamos nos despedindo aqui, infelizmente já está passando o nosso tempo, mas eu creio assim que esse gostinho de queiram mais está ficando aqui para a gente conhecer um pouquinho mais também do ministério, de tudo que está acontecendo aí, né? Quem vai falar primeiro? Uma palavra para nós que estamos ouvindo vocês. What comes to my heart right now to say is there is need and there is a call and there are skills God has given you. The only thing that lacks is submission. O que vem ao coração dele agora é que existe uma necessidade, existe um lugar para você e você tem as habilidades. O que falta só é obedecer, é submeter e obedecer ao chamado. So if you hear a call from God and you've been just confused and praying, this is the time to submit and say, God, I'm ready to go where you send me. E se você ouviu o chamado e você está confuso, é simplesmente só dar chance que você tenha de obedecer, de falar, sim, Senhor, eu vou onde o Senhor quer que eu vá. So God has given you the skills. He gives you the word. Bible says, don't worry about what you're going to say. When God sends you there, He's going to give you the word. So don't worry about what you're going to do and say and all.
He has given it to you and He'll bring it to pass at the right time. Deus fala que Ele não se preocupa com o que você vai fazer ou dizer, porque quando você obedece, eu vou te dar o que dizer, o que fazer. E você só precisa obedecer. Yeah. Eu If não you sei se eu need to, esqueci alguma parte. if you need to add something. Tá bom. E junto com isso, vir não é só fisicamente. Vocês vêm com a gente quando vocês oram por nós, quando vocês mandam mensagens. Eu sou péssima de responder, me perdoem, mas eu realmente amo e aprecio as mensagens, estou sustentado. Nós somos sustentados pelas mensagens que vocês enviam de estamos juntos, estamos orando, não desanime. Você vem com a gente quando você manda sua mensagem por e-mail, por WhatsApp, o que for. E quando você contribui. Estamos muito gratos a Deus por aqueles que têm sido fiéis nesses 10 anos, praticamente 9 anos, né? Fielmente enviado sua contribuição e sustentado o trabalho aqui. Às vezes as necessidades são maiores e Deus supre enviando mais, às vezes as necessidades são menores e não faz falta, mas Ele tem sido fiel através da vida de vocês. Então, Deus usa pessoas e eu sou grata porque Ele tem usado vocês. Que bênção. Então, nós aqui já estamos avisando que temos mais um minutinho. Muito obrigado por conceder para nós toda essa riqueza de aula que nós tivemos.